Fala pessoal, eu sou o Gustavo Chaves Barcelos e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, inovação e tecnologia. E hoje a gente tem a honra de receber aqui a Ana Maria Mato, gerente sênior de Corporate Development do Mercado Livre. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ana, eu queria começar aqui a nossa conversa, você falando aqui com o nosso público um pouquinho sobre a sua trajetória dentro do mercado de M&A, dentro do mercado corporativo, como que um profissional ele se molda dentro desse mercado, contar um pouquinho como é que a gente chegou até aqui hoje. Bom, eu na verdade caí no mercado de M&A por acidente, digamos assim. Eu sou formada em engenharia de produção e quando eu me formei eu fiz um processo seletivo de trainee, que era uma roleta russa, assim. Você não escolhia a área que você ia trabalhar, você não escolhia onde você ia morar, nada. E eu caí na área financeira, numa área de novos negócios. Eu não sabia absolutamente nada de finanças. E dentro da área financeira, ali no meu trabalho de trainee, eu tive contato com um primeiro projeto de M&A. Legal. A gente estava avaliando uma potencial aquisição. E eu achei aquilo super interessante. A empresa que eu trabalhava era uma subsidiária da Vale e não era o core da estratégia da empresa crescer por M&A. Então, a gente avaliava algumas coisas, mas assim, não era a estratégia central. E aí, depois que eu tive contato, eu falei, eu acho que eu quero trabalhar com isso como atividade fim, né? E não simplesmente pincelar um processo sem evoluir. E aí, eu fui trabalhar em uma boutique de M&A. Fiquei lá por 6 anos, entrei como analista e fui até sócia. E aí ali eu acho que eu aprendi muito, assim. Eu acho que eu vivi 12 anos de carreira em 6 anos de experiência, porque eu tive vários projetos de sell-side, projeto de buy-side, projetos em que os empreendedores queriam captar uma dívida ao mesmo tempo que queriam trazer um investidor. E aí ali eu comecei a ter contato não só com a parte mais técnica de M&A, mas também aquele contato do dia a dia com o founder, de entender assim, o que é a dor, o que é a preocupação, aquela aflição que o empreendedor tem, né? Poxa, mas eu vou vender minha empresa, meu projeto de vida, e faz parte da minha identidade, é quem eu sou. E aí você via aqueles momentos em que o empreendedor queria vender, mas dava aquele frio na barriga. Então, eu acho que ali, aqueles anos trabalhando como assessora que me deram assim, uma base bem forte. E aí, depois de trabalhar muitos anos como assessora, eu acho que eu cheguei num ponto que eu falei, acho que agora eu quero ver um pouco mais, assim, né? Como é que as grandes empresas que compram, que fazem aquisições, pensam, assim? Como é que elas chegam na estratégia de que aquela é uma boa empresa para comprar? No dia seguinte da compra, como é que é a integração? O benefício vem, o benefício não vem? Como é que são as decisões? E aí eu ficava sempre com a pulga atrás da orelha de que me faltava entender um pouco mais dessa parte. E aí eu fui trabalhar na Hotmart, que é uma empresa de tecnologia na Creator Economy. E aí pude ter bastante esse contato do comprador, né? Como é que o comprador toma decisões, como é que avalia, como que isso se encaixa na estratégia. Então, quando faz sentido comprar, quando faz sentido fazer dentro de casa. E aí consegui entender um pouco mais toda essa grande estratégia, né, por trás do M&A. Então, também foi uma experiência muito enriquecedora. E, recentemente, eu fui para o Mercado Livre. Lá eu estou na área de Corporate Development, que é junto com estratégia. Então, também um desafio de ter um escopo um pouco diferente do que eu estava acostumada, exatamente de olhar para os projetos em que se define que vai ser feito dentro de casa, como olhar um projeto muito grande, uma iniciativa na América Latina inteira, como essas decisões são tomadas e costuradas com tantos times, né? Sim. Então, acho que eu comecei na área financeira, tive um pouco da experiência do M&A, depois fiquei totalmente imersa em M&A e fui um pouco para o corporativo e agora estou tendo também uma experiência adicional de uma área irmã ali do Corporate Development, que é a estratégia de desenvolver um projeto dentro de casa também. Que bacana. É o ciclo completo, basicamente, né? Que você teve experiência ao longo desses anos. E você falou um negócio que eu achei muito interessante, assim, que nós assessoramos, né, na parte jurídica, né, tanto buy-side quanto sell-side, mas muitas das questões estratégicas do deal, integração, isso fica muito dentro da cabeça das partes envolvidas, né? E eu queria ouvir de ti, assim, o que tu, como ex-assessora, né, na área de M&A e hoje responsável mais pela parte corporativa, o que são os desafios, né, do buy-side, do sell-side, quais são as visões antagônicas, como que a gente consegue
fazer a estruturação de um deal que consiga congregar todos esses interesses que muitas vezes são interesses contrapostos, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente tem uma esteira de M&A dentro de uma grande corporação, de uma grande empresa, tem toda uma estratégia de desenvolvimento, inovação, enfim, uma série de fatores. Já quando a gente está assessorando o sell side, é a chance da vida do cara. Então, muitas vezes a gente tem essas posições muito antagônicas, esses interesses que muitas vezes fica difícil da gente fazer o encaixe. Eu queria ouvir da tua experiência, assim. Quais são os fatores, né? Como que a gente consegue, dentro desses interesses contrapostos, chegar no denominador comum? Eu acho que um primeiro fator que me chama a atenção do sell side é que muitas vezes o empreendedor só começa a pensar na venda da empresa na hora que ele tem uma proposta na mesa. Uhum. Então, eu acho que tem uma concepção no mercado que eu acho que o surgimento de startups e a mentalidade do fundador de startup, que é um pouco diferente, que sempre, assim, a maioria, né, captou dinheiro, em algum momento esse investidor quer sair, então, assim, a saída é uma coisa muito natural para o fundador de startup, não era tão natural para o empreendedor do middle market e de empresas um pouco maiores. Então, eu acho que o primeiro fator, assim, que pega é, às vezes, o empreendedor não pensar na saída, não preparar a empresa para a saída, achar que o M&A é uma coisa, assim, é um evento, e, na verdade, é um processo, assim, né? Com certeza. O empreendedor lidar com essa dor mesmo, assim, o empreendedor passa por um processo de entender que ele vai vender a empresa, ou então que ele vai trazer um sócio, que ele vai dividir decisões, que as coisas não vão ser simplesmente da cabeça dele, agora eu decidi, vou mudar tudo. Não, se você tem um sócio, tem uma estratégia, você tem que conversar, a pessoa tem que concordar. Então, acho que primeiro ter esse processo psicológico, desse desprendimento, digamos assim, do controle total da empresa e dessa mescla da identidade do fundador com a empresa. Eu acho que é um processo mais longo que, às vezes, os empreendedores não se dão tempo de viver isso e de amadurecer isso na cabeça. Eu acho que organizar a empresa também para isso, então, assim, ter as informações financeiras certinhas, ter todos os funcionários contratados regularmente, juridicamente, assim, quais são os riscos que você tem, como é que você está cuidando, você está colocando as coisas para dentro da gaveta ou, assim, você sabe que você tem um risco e você está mitigando, você está lidando com aquilo de um jeito maduro. Então, eu acho que para os empreendedores tem isso. E aí, como é que isso se reflete um pouco no comprador, né? Às vezes, o empreendedor acha que o comprador vai chegar e vai olhar só receita, só crescimento de receita. E às vezes o que o comprador quer, na verdade, ele fala, eu não quero uma empresa que se o founder sair, a empresa desmorona. Claro. Então, assim, o empreendedor acha que o comprador está olhando uma coisa, na verdade, o comprador está olhando outra, ele quer olhar a perenidade do negócio, ele quer olhar a maturidade do time de gestão, ele quer entender se o founder sair, se o time vai estar lá para poder tocar a empresa no dia seguinte. Então, acho que esse é um fator que dificulta, às vezes, porque os lados pensam de um jeito diferente. E nem sempre o empreendedor tem essa visão. Eu acho que um outro ponto também, muitas vezes no sell side, a gente vê um comprador, às vezes uma empresa grande, interessada, conversando, avaliando, e a gente entende como se fosse uma certeza, assim, não, aquela empresa quer entrar nesse mercado, aqui é um candidato a essa compra. E estando no buy side, eu vejo que às vezes não, assim, às vezes a empresa olha para aquela oportunidade e fala, será que isso faz sentido na nossa estratégia ou não? Talvez era um segmento que não estava ali nas prioridades, mas que faz sentido avaliar. E dentro de casa estão tendo muitas conversas, muitas decisões sendo tomadas, muita gente envolvida, e do outro lado, o assessor e o empreendedor estão dando aquilo quase que como certo. Sim. Sendo que, assim, a qualquer momento o deal pode cair, né? Assim, na verdade, o M&A só termina na hora que assinar e transferir o dinheiro. Com certeza. Então, esse é um fator que eu vejo também muita diferença, assim, das partes. E uma outra coisa também, eu acho que é como lidar com o dia seguinte, né? Então, assim... Integração. Né? A integração. Às vezes, os dois lados, por imaturidade, não param para pensar como é que vai ser o dia seguinte, né? Porque a gente sabe que a diligência é muito desgastante, as negociações são desgastantes, quando você está discutindo contrato, você vira à noite, trabalha final de semana, e às vezes não está claro, assim, o dia seguinte, como é que vai ser, o que a gente quer implementar primeiro, principalmente quando tem earn-out atrelado, né? Assim, qual que é o nosso plano, os primeiros 100 dias, o que a gente vai fazer, depois o que a gente vai fazer nos primeiros 12 meses, o que a gente vai fazer nos 24. Às vezes fica uma coisa muito superficial definida no contrato, e na hora que começa a integração, perde muito tempo dos dois lados, ninguém sabe o que está fazendo, você começa a ter muito combate, digamos assim, entre uma empresa e outra. Então, assim, o time de vendas aqui
quer fazer assim porque o processo foi assim, não, mas o compliance da empresa que comprou não permite que o processo de venda seja assim. E aí o empreendedor fala, poxa, mas você não está me deixando vender, como é que eu vou bater minha meta de earnout se eu não consigo vender? O time de compliance fala, cara, mas agora, assim, você está numa empresa grande, eu sou auditado. O deal tá fechado, né? O deal tá fechado, eu que sou dono da empresa. Então, assim, eu acho que às vezes não se dedica tempo suficiente para alinhar essas expectativas e pensar um pouco mais de maneira detalhada como vai ser o dia seguinte depois do casamento. E eu acho que é uma fonte de estresse e de frustração muito grande para os dois lados quando isso não acontece do jeito certo, sabe? Sim, com certeza. Então, eu vejo também que é um fator que os lados veem de um jeito diferente e que dá muita confusão. E que poderia ser tratado de um jeito diferente se as partes estivessem preparadas para isso, né? Sim. Daí eu acho que a gente tem alguns pontos importantes aqui, né? Que a etapa de assinatura dos documentos definitivos, o fechamento ali, a realização de todos os atos, eu brinco no escritório, né? Não é um encerramento, na realidade é o início de uma nova etapa, talvez a etapa mais desafiadora, que é justamente a integração, né? Porque é ali que o choque cultural acontece, é ali que a gente, por exemplo, quando está assessorando sell-side, né, a gente pega um empreendedor de uma vida toda que trabalhou naquele negócio e ele agora está num papel completamente diferente, né, submetido a um regramento completamente diferente, e isso invariavelmente gera um choque, né? E isso é algo que a gente não consegue contratualizar. Como as partes vão reagir a essa nova realidade a partir do fechamento da operação, dificilmente a gente vai conseguir botar isso no papel. E daí fazendo um gancho, assim, né? Na sua visão, não sei se você vai concordar comigo, mas mais do que um bom contrato, bons anexos, bons acordos societários, etc., um plano de integração, um plano pós-signing, um plano pós-fechamento é importante, justamente para a gente conseguir mitigar um pouco as chances de ter essa assimetria de informação, essa quebra de expectativa, né? Não sei se nos exemplos que você teve chance de participar, se isso é algo que faz sentido, porque do nosso lado como assessor legal, é algo que a gente, em que pese não ser algo muito do jurídico, é algo que eu acho essencial para não estruturar só o deal, mas para garantir que ele seja, né, eficiente no médio e longo prazo e todo mundo saia feliz depois de concretizar a operação. Eu acho que o plano é muito importante. Eu acho que também é importante ter clareza de que o plano vai mudar muitas vezes. Então, assim, flexibilidade. Tem um plano, vocês acordaram um plano, mas assim, saiba que o plano vai mudar muitas vezes e não dá pra se apegar de, não, o plano é esse e ter essa rigidez. E eu acho que mais importante ainda é que as pessoas construam um relacionamento ao longo da negociação de M&A. Eu sei que é difícil porque, assim, de uma certa forma são lados opostos, então, assim, o comprador está defendendo os interesses dele, o comprador quer pagar mais barato, digamos assim, e quer assumir menos risco. O vendedor, por outro lado, obviamente quer maximizar o retorno dele e também quer limitar os riscos que ele vai correr depois. Então, assim, tem muitos interesses opostos que precisam convergir para poder fechar uma transação de M&A. Mas eu acho que é importante criar essa relação entre pessoas exatamente por isso, porque não dá para você prever tudo o que vai acontecer na integração. Você pode ter um ótimo plano de integração, você pode contratar uma consultoria especializada nisso, mas na prática muita coisa vai mudar. E se você não tem relações sólidas entre pessoas, claro, aquela relação de confiança, de falar assim, olha, fulano, eu sei que eu combinei com você que eu ia fazer isso, mas olha, eu não consigo fazer isso por isso, isso e aquilo. A gente pode flexibilizar aqui, fazer de um outro jeito. Então, se as pessoas não constroem essa relação, não tem plano que resolva os problemas da vida real depois. E é algo que foge completamente das assessorias, né? Não tem... pessoa, relacionamento. E é isso, assim, eu acho que quando o empreendedor e às vezes até o comprador tem assessor envolvido, eu acho ótimo, eu sou super a favor, porque eu acho que, assim, muitos pontos de atrito desnecessários são eliminados quando os dois lados estão bem assessorados, sim, ou tem pessoas experientes conduzindo o deal. Mas, por outro lado, se você tem muito assessor, a chance de você não cuidar de construir essas relações entre as pessoas é muito grande, porque os assessores estão ali lidando com os problemas, o vendedor e o comprador se encontram em alguns momentos, mas é importante que tenha esses momentos de construção de relação, porque é isso que vai fazer muita diferença, claro, na integração e mesmo na negociação. Assim, a gente sabe que tem aqueles momentos ali de estresse que o deal morre 10 vezes antes de ser concluído, que se você não tem essa relação de confiança sólida, a chance dele realmente ser destruído e cada parte
ir para o seu lado é grande. Então, eu acho que é uma coisa que muitas vezes os assessores não prestam atenção, mas os próprios assessores têm que ser intencionais nisso, de dar a chance das partes construírem as relações, para, assim, tanto para o deal caminhar bem, quanto para o dia seguinte. Isso é essencial. Claro. E, além da integração, assim, o que hoje tu vê que são os principais desafios, né, de se concretizar uma operação, né, não só fazer o fechamento, mas que ela perdure no tempo, que ela entregue para as partes aquilo que elas esperam? São questões culturais, são questões relativas fiz o deal com o founder, ele veio para dentro da minha estrutura corporativa aqui, mas depois de um tempo ele está amarrado só numa cláusula de earn-out, ele só está cumprindo o contrato, louco para ir embora. Quais são esses desafios, assim, do lado do corporativo? Como é que eu mantenho esse cara incentivado como parte do meu time, né? Ele mudou de cadeira, mas ele tem que seguir vestindo a camisa e seguir entregando para que o deal, né, renda os frutos que a gente projetou lá atrás. Eu acho que até um passo atrás, antes de concluir o deal, tem uma coisa que às vezes o lado vendedor não presta muita atenção, mas que é assim, é claro que ali é um processo de venda, né? Você vai querer melhorar alguns aspectos da empresa, mas eu acho que tem algumas situações em que, assim, às vezes a empresa passa uma informação equivocada para o comprador logo no início do processo. E aí, do lado do comprador, o que acontece? Você tem um time que está ali, digamos, patrocinando o deal para dentro da empresa. Então, você tem executivos, cargos sêniores, eles vão pegar aquelas informações, vão levar para o C-Level, vão discutir, vão aprovar um investimento. E aí, às vezes, conforme o processo vai avançando, você chega na diligência, tem uma ou outra coisa ali que foram essenciais para você recomendar a compra daquela empresa ou o investimento, que você descobre que não eram bem do jeito que te venderam. E para o executivo, é muito ruim ele ter que voltar para o C-Level depois e falar assim, então, eu te falei que era isso, mas na verdade é isso. Então, ali, muitas vezes, é exatamente a relação de confiança. Ali, às vezes, o vendedor nem sabe, mas ele acabou de contrair um inimigo, digamos assim, ou alguém que ficou profundamente ressentido. Quebra de confiança. Uma quebra de confiança, e assim, a pessoa se expôs para o C-Level, ou para o time muito sênior, para o conselho que seja. E ali ficou uma sementinha de um relacionamento que lá na frente pode dar algum problema. Então, acho que às vezes é uma coisa muito no início da transação, mas assim, é muito importante ser transparente. Claro que assim, preserve seus interesses, mas seja transparente. Não queime essas pontes com algumas pessoas que você vai precisar lá na frente. Porque aí também, o que acontece? Quando você cria uma relação de confiança com o founder ao longo ali do M&A, as pessoas têm uma tendência até assim, do relacionamento da pessoa mesmo, de falar, como é que vai ser o papel dela depois que o deal for concluído? Poxa, eu tô vendo que esse empreendedor, ele valoriza muito a autonomia, ele valoriza muito a cultura do time, os rituais que eles têm. Poxa, então vamos pensar no papel dele, ele vai estar aqui dentro, mas vamos pensar assim, vamos dar uma certa autonomia para ele, vamos deixar o time dele ter uma cultura diferente. Às vezes a startup tem uma cultura mais remota do que a empresa que está comprando. Poxa, vamos flexibilizar para os funcionários dele virem menos para o escritório, não necessariamente terem que entrar na nossa política de cara para a gente poder conseguir fazer uma coisa mais... uma transição mais suave. Então, eu acho que quando você tem essa preocupação genuína com a pessoa do outro lado, até a forma como a empresa pensa o papel do founder, quando ele vai estar dentro da empresa, é diferente. E quando você quebrou essas relações, muitas vezes o que o outro lado vai pensar é tipo assim, ele tem uma meta de earn-out, ele tem uma meta de receita, ele tem que me entregar, ele se vira para me entregar, entendeu? Então, eu acho que isso faz muita diferença, tanto para o sucesso da aquisição. É claro que assim, é uma coisa, de uma certa forma, irracional. O comprador que traz a empresa e que tem um processo de earn-out e que não tenta acomodar as necessidades do founder também, porque assim, o earn-out é bom para os dois lados. Não entregar um earn-out não é bom para ninguém. Mas, infelizmente, são seres humanos e às vezes, acaba que o founder cai nessa armadilha dessas quebras de confiança e aí lá na frente as coisas ficam difíceis. E também, por outro lado, também tem isso, né? O founder que, às vezes, teve uma negociação de earn-out que foi muito dura para ele e na hora que ele entra dentro da empresa, ele fala, cara, eu vou fazer só o mínimo que eu preciso. Claro. Eu tenho uma meta de receita, de earn-out, beleza, eu vou entregar receita, eu vou sacrificar a margem, eu vou sacrificar a saúde mental do meu time para poder entregar essa receita, eu vou perder um monte de funcionário bom, paciência, o que eu preciso é entregar receita, não me importa como eu vou fazer isso.
Então, eu acho que tem muito isso de construir essas relações e pensar um pouco além também só do contrato, de falar assim, vamos pensar na pessoa do founder, vamos pensar como ele é, como é a área que vai receber essa equipe, como é que a gente vai casar essas coisas, assim, do ser humano, do estilo de gestão, do que motiva a pessoa, além do dinheiro que ela vai receber com o earnout, para poder ser uma coisa que realmente é ganha-ganha, sabe? Sim, sim. E muitas vezes, ali no calor do momento, não é o que as pessoas pensam, né? Por isso que é super importante. Às vezes a gente fala, vamos envolver o time de RH na diligência. As pessoas acham que é só olhar assim, vamos olhar se o controle de ponto está certo, se os contratos de trabalho estão certos. Sim, vai muito além disso. É mais do que isso, muito sabe? Assim, disso. Como que você vai reter os funcionários-chave daquela empresa? Quem são os funcionários-chave? Por que eles são funcionários-chave? Como você vai reter eles no longo prazo? Como é que você vai reter o founder? Porque assim, se o founder não estiver feliz, dificilmente o resto do time que vem vai estar feliz e vai estar motivado. Então é importante olhar esse aspecto do ser humano também para conseguir entregar as metas financeiras e operacionais que sejam. Com certeza. E mudando um pouquinho de assunto, né? Uma trajetória de 12 anos já dentro do mercado, né? Então, o pessoal gosta muito de saber das experiências das pessoas que, bem ou mal, têm essa bagagem, né? E eu queria entender, assim, o que mudou, né? O que tu viu que mudou ao longo desses 12 anos dentro do mercado de M&A? Seja do lado sell side, buy side, do lado corporativo, né? A gente vive num país que tem muitos desafios, né? Dentro do mercado de tecnologia, então, agora com reforma tributária, novas regulações, pessoal do serviço de pagamento, todo dia uma normativa diferente do Banco Central. O que você viu que mudou dentro desse mercado ao longo desses anos? Eu acho que quando eu comecei em M&A, e aí eu sempre trabalhei muito no middle market, né? Eu via muito assim, que na cabeça do empreendedor, ele dizer que ele quer vender a empresa dele era quase que um motivo para se ter vergonha. Assim, como se estivesse desistindo. Assim, eu tô desistindo, ou então assim, é o projeto da minha vida e eu tô querendo vender. Então, assim, tinha um clima diferente, eu acho. E muito empreendedor, às vezes, tinha vontade de vender, mas ele não ia ao mercado, ele não procurava um assessor, porque tinha um pouco esse preconceito do empreendedor que falava que queria vender a empresa. Quando as startups vieram mais forte para o Brasil, e exatamente essa mentalidade assim, de trazer os fundos de VC, e aí de ter as rodadas consecutivas, e aí a mídia começou a glamourizar também, né? Então, assim, a empresa tal fez uma rodada de tanto, trouxe um investidor tal, eu acho que por um lado foi benéfico, porque os outros empreendedores que antes tinham muito esse preconceito de vender a empresa... Houve um amadurecimento. Um amadurecimento, né? Gente, é normal, assim... Se eu quiser vender é normal, se eu quiser trazer um investidor é normal. Não é feio eu falar que eu fiquei 20 anos construindo uma empresa, eu praticamente reinvisto todo o lucro da empresa na própria empresa para crescer. Tenho um patrimônio, mas assim, meu patrimônio está muito concentrado em um ativo só. Assim, não é feio você falar, eu quero vender um pedaço da minha empresa para alguém, porque eu quero ter dinheiro, eu quero diversificar meu risco, eu quero trazer um pouco mais de segurança financeira para minha família. Então, acho que isso foi muito importante para o mercado, que mudou essa cabeça. Acho que aí começou a ir para um extremo, ali que até em 2020, 2021, de como se captar dinheiro fosse a atividade fim de uma startup e não a atividade em si. Então, como se fosse a única estratégia também. A única estratégia, assim, muito dinheiro, e aí muito dinheiro em caixa, eu tenho que gastar rápido. Então, decisões erradas, assim, vou gastar muito em marketing, vou gastar muito nisso. Então, às vezes, os empreendedores não tinham nem tempo de pensar na estratégia da empresa e já tinham que gastar dinheiro para poder fazer a próxima rodada. Então, ali eu acho que foi um desespero dos dois lados. Teve também do lado do comprador um certo fear of missing out. Então, assim, poxa, eu tenho que comprar, eu tenho que entrar na rodada dessa empresa, porque senão eu vou ficar de fora, e tem que ser rápido, e as empresas não avaliavam direito se era um investimento saudável, se fazia sentido estrategicamente ou não. Muita coisa no calor do momento. E depois você viu o resultado. E aí, quando veio o resultado de fechou a torneira do capital, aquele monte de empresa quebrando, eu acho que aí voltou para uma coisa mais racional. E eu vejo essa racionalidade dos dois lados hoje em dia. Então, assim, as startups mais racionais com o gasto do dinheiro, mais racionais com a quantidade de dinheiro que eles trazem de investidor. Então, assim, os founders hoje em dia pensam, poxa, eu não vou ficar me diluindo para trazer dinheiro que às vezes eu não preciso, ou que eu não sei o que eu vou fazer. Então, assim, os próprios empreendedores pensando melhor e traçando a estratégia antes de fazer a captação e captando só o necessário naquele momento. Então, acho que do lado vendedor teve muita essa racionalidade. A gente vê também, às vezes, fundadores que já tiveram uma startup e venderam, ou tiveram uma startup
que acabaram fechando, que às vezes era isso, assim, crescia o time, então começou ali com 1, 2 pessoas, de repente 2 anos depois tinha 500 funcionários e aquilo de uma certa forma sugava a energia do fundador. Então às vezes um fundador técnico, alguém que tem um background de produto, que fala, não, na minha próxima startup eu não quero fazer gestão de 500 pessoas, eu gosto de cuidar do produto, eu gosto de falar com o cliente, então eu vou pensar em alguma coisa mais enxuta, uma equipe de 10 pessoas, 30 pessoas, uma empresa que já gera margem desde o início, para eu também não ter que ficar nesse loop de ficar o tempo inteiro tendo que pensar em captação. Eu quero focar na empresa, eu quero focar no meu cliente, em melhorar. Então, muito essa racionalidade do lado do vendedor. Do comprador, eu acho que as decisões de vou investir, não vou investir, faz sentido para mim ou não faz, também estão sendo muito mais racionais, tanto que assim, os processos estão ficando mais longos, até assim, para colocar uma proposta na mesa, eu acho que os processos estão ficando mais longos. Quando você entra numa diligência, vocês devem sentir a mesma coisa. Diligências muito longas, muito detalhadas. Agora não olha só jurídico, contábil e financeiro, você olha cultura, operacional, você olha quem são os funcionários chaves. Então, assim, os processos de diligência mais longos também. E eu acho que os compradores falando muito mais não também. Então, assim, olhando muito mais a empresa e tendo mais a paz de espírito de falar. É uma empresa legal, mas não encaixa na minha estratégia, então eu não vou investir só porque eu achei legal ou só porque eu tenho medo que um concorrente meu vá investir. Então eu vejo essa racionalidade dos dois lados, que é saudável, né? Para um mercado que tem menos dinheiro circulando, é saudável que os investimentos sejam mais racionais. Mas eu acho que é um desafio para quem trabalha com M&A e para o empreendedor, que é aquela aflição, assim, né? Você nunca sabe se o deal vai para frente, é sempre tudo muito incerto, tudo muito longo, então você tem que ter muito sangue frio de conduzir o processo, de saber que vai demorar mais e ter a consciência de que pode ser que aquilo não se concretize com mais frequência do que era antes, né? Porque M&A sempre... lá na boutique, a gente fez uma conta uma vez que era assim, para cada... 100 empreendedores que a gente conversava, 5 decidiam seguir com o processo de M&A e desses 5, só um efetivamente fechava. Então, assim, de 100 para 5 para 1. E eu acho que hoje em dia essa relação de 5 para 1 talvez esteja até maior, assim. Eu acho que são mais empresas que começam ruim, o processo, né? E menos que chegam até o final. Então, os dois lados têm que calibrar essa expectativa. É uma racionalização do mercado e provavelmente, assim, está tendo uma seletividade maior, o que faz com que os deals não necessariamente sejam mais seguros, mas que sejam negócios perenes uma vez concretizados, né? Porque a gente... bem isso que você falou, né? Ali, 2019, 2020, eram os cheques milionários por um PPT, né? Sem nenhum tipo de estruturação por parte, seja da investida, de quem estava sendo adquirido. Então, eu concordo muito com essa sua visão. Acho que diligências longas, né, que vai um recado para os nossos clientes que, por vezes, ficam bastante satisfeitos com a demora, né? As partes ficam insatisfeitas com a demora que tem na diligência, mas eu acho que isso é super importante para a gente gastar um tempo agora, abrindo o capô do carro, dando uma olhada como está tudo, para diminuir a simetria de informação entre as partes e poupar muitas discussões desagradáveis no futuro, né? Mas isso é importante também do empreendedor estar com a expectativa correta, porque assim, o empreendedor que sabe que a diligência vai ser um processo longo, que vai ser um processo moroso, e ele se prepara para isso, ele não tem que parar de fazer a gestão da empresa, porque também acontece isso, né? Às vezes o empreendedor entra numa diligência e aí ele está ali apagando incêndio todo dia de diligência, ele simplesmente deixa a operação de lado, a performance da empresa começa a cair e às vezes o comprador desiste de comprar porque ele fala, não, olha só, a empresa está piorando, assim, não faz mais sentido para mim. Então, se o empreendedor sabe como a coisa vai acontecer, se prepara antes de ir ao mercado e consegue, vai ser estressante, vai ser cansativo, mas assim, consegue lidar com o processo de diligência ou lidar com o processo de venda ao mesmo tempo que ele está ali tocando o dia a dia da empresa, é a melhor coisa para ele. Até porque assim, se o deal não for para frente e a empresa parou de performar, aquilo ali pode destruir a empresa dele, né? Se ele não se preparou e não estava com as expectativas calibradas. Então, isso é importante mesmo. Sim. E do lado do corporativo, assim, o que você viu que mudou ao longo desses anos, né? A nível de estratégia, porque houve um certo desejo das grandes corporações, dos mercados mais tradicionais, assim, em comprar startups, em criar braços, né, de inovação aberta. Hoje em dia isso ainda é uma tendência dentro do mundo corporativo? Depende muito do tipo de empresa que a gente está falando. Como é que você enxerga isso? Eu acho que continua sendo uma tendência. Eu acho que algumas empresas fizeram isso ali no calor do momento e não tiveram bons resultados depois. Assim, a aquisição não deu os resultados que esperavam
porque a empresa acho que não estava madura o suficiente para fazer a aquisição e ter os resultados do jeito que queria. Então, eu vejo um pouco assim, algumas empresas falaram, não, beleza, erramos no passado, mas a gente ainda entende, por exemplo, empresas do setor de tecnologia. Às vezes tiveram experiências ruins com alguns M&As no passado, mas sabem que assim, o setor de tecnologia evolui muito rápido. Às vezes uma empresa grande não consegue se manter atualizada com a mesma velocidade que uma startup, não consegue pivotar com a mesma velocidade que uma startup, então sabe que fazer algumas aquisições pontuais vai trazer valor para ela, mas que ela tem que estar mais madura para poder fazer a aquisição certa, o time certo, a tecnologia certa, e aí olhar assim, dentro das opções que ela tem de construir dentro de casa ou de comprar alguém, não. Para este produto específico, eu vejo mais valor em trazer uma startup, porque a gente não tem um time preparado aqui, ou porque a gente já tentou e não conseguiu fazer sozinho. Não, esse outro ponto aqui vai ser muito difícil a gente integrar alguém, vai ser muito moroso, é melhor a gente desenvolver dentro de casa, nativo aqui. Então, eu acho que as empresas que erraram, aprenderam com o erro, mas veem M&A como uma estratégia essencial, estão amadurecendo o processo decisivo. Sim. Algumas outras erraram e falaram, nunca mais eu quero mexer com isso, porque eu gastei dinheiro à toa e não tive o resultado que eu esperava. E acho que outras talvez pensaram, não, M&A não era pra mim, assim, eu tentei resolver o meu problema de um jeito que não era pra resolver, então, assim, realmente não vou olhar ou vou ser mais reativo. Então, eu acho que tem um pouco de tudo. No setor de tecnologia, eu acho que, assim, M&A sempre vai acontecer por essas razões, assim. Muda muito rápido, as empresas de tecnologia costumam ter margens melhores, geração de caixa melhor, então, assim, até para fazer as aquisições fica uma coisa mais suave, né? Assim, é mais fácil de tomar decisão do que empresas gigantescas que tem que pegar dívida e que tem que trazer um banco ou que tem que trazer um fundo junto para financiar as aquisições. Então, eu acho que isso vai continuar acontecendo, mas acho que as empresas que continuam tendo M&A como estratégia estão mais racionais para poder escolher o ativo certo para poder suprir aquele gap que elas têm. Bacana. Para a gente finalizar, eu queria uma visão da Ana sobre o futuro do mercado de M&A, seja no mercado de tecnologia, seja voltado para os empreendedores, né? Como é que tu está analisando, né, o cenário brasileiro, o cenário internacional e as perspectivas assim, para o futuro? Eu acho que muitos empreendedores que antes montavam as suas startups, principalmente, pensando, vou fazer uma empresa, vou montar uma startup, vou vender, eu acho que no futuro vai ter mais espaço para empreendedores que falam, não, eu quero ter um lifestyle business aqui. Eu vou montar uma startup, vou entrar num nicho ou num mercado que eu gosto e eu quero continuar com essa empresa o resto da minha vida, ganhando algum dinheiro, etc. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ver crescendo muito e aí o que vai acontecer é que vai ter muita gente querendo comprar e às vezes o empreendedor fala, cara, mas assim, eu não quero vender. Desenvolvi uma tecnologia muito legal aqui para um nicho específico, eu quero continuar assim e vai continuar assim. Acho que essa racionalidade tende a continuar também, assim, eu não vejo nos próximos 10 anos esse boom desesperado de compradores comprando de forma irracional e vendedores captando dinheiro de forma desnecessária. Eu acho que essa racionalidade vai continuar. Eu acho que uma coisa que também vai continuar acontecendo e vai crescer são deals entre globais, assim, né? Então, um comprador que está na Europa comprando uma empresa no Brasil, uma empresa que está no Brasil comprando uma empresa nos Estados Unidos, porque, principalmente no setor de tecnologia, tudo é muito globalizado, né? Então, assim, poxa, começou uma rede social nova na China. Daqui 6 meses essa tendência chegou aqui e aí já está espalhada no mundo inteiro e você já tem um monte de empresa fazendo mais ou menos aquela coisa. Então, assim, o leque de opções é muito grande. Você fala, beleza, eu quero comprar uma empresa que tenha esse know-how, essa tecnologia. Eu não preciso ficar restrito ao Brasil, assim, eu posso olhar vários outros países e tenho mais ativos. Então, nesse ponto, eu acho que tanto os compradores vão ter mais oportunidade, porque, assim, o mundo é uma possibilidade, quanto os próprios founders, assim, né? Eles não precisam ficar restritos mais a um par de empresas grandes que tem no Brasil ou os fundos mais conhecidos. Não, ele pode falar com qualquer pessoa no mundo inteiro e ele pode exportar a tecnologia dele para qualquer comprador em qualquer lugar. Então, eu vejo isso, assim, tanto empresas surgindo anti-M&A já desde a concepção, racionalidade crescendo e também isso, assim, já existe, né? Assim, já é muito cross-border o M&A hoje em dia. Eu acho que no Brasil, sei lá, acho que metade das operações de M&A já devem ser cross-border, mas eu acho que isso vai crescer ainda mais no futuro e vai virar uma coisa mais natural, assim.
para os empreendedores pensarem no mundo, porque eu acho que muitas vezes também o empreendedor pensa no processo de M&A e aí ele naturalmente já começa a olhar quem são as empresas no Brasil, quem são os fundos no Brasil, e acho que vai ser cada vez mais natural pensar lá nos Estados Unidos, com quem eu posso falar, na China, na Índia, na Europa, então acho que isso vai crescer bastante também. Bacana. Bom, queria te agradecer aí pelo nosso bate-papo, adorei conversar contigo, pegar um pouquinho da tua experiência. Queria te pedir para deixar o teu contato aí para quem está nos ouvindo, como que eles fazem para te encontrar nas tuas redes sociais. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui. Eu não sou uma pessoa muito de redes sociais, mas assim, eu sou ativamente... eu estou sempre ativa no LinkedIn, então o LinkedIn é o melhor lugar para me achar, Ana Maria Amato. Tô lá com uma blusa cor-de-rosa, então é mais fácil de me achar. E assim, eu sou muito aberta para conversar com o empreendedor, às vezes profissionais que querem entrar no mercado de M&A e falam, poxa, eu quero entrar em M&A, mas eu não sou das faculdades tradicionais de finanças, tal, como é que você fez e tal. Então assim, tô sempre aberta para conversar, tô só uma mensagem de distância, me manda uma mensagem e vamos bater um papo. Bacana. Bom, muito obrigado de novo. Esse foi mais um Startup Life e até a próxima, pessoal. Tchau.